Essa CPI se encaminha para o seu fim derradeiro, sem apresentar nada de útil para a sociedade brasileira, com alguns deputados com meia dúzia de processos acumulados por violência política de gênero, com alguns outros sendo expostos a partir de trabalho escravo, de invasão de terras indígenas, de envolvimento com os atos golpistas. É a cova do próprio bolsonarismo sendo cavado por si mesmo. Novamente, assim como no dia de ontem, foram feitas uma série de acusações, de ilações graves, sem apresentação de nenhum tipo de prova, de documento, de nada que registre oficialmente o que aconteceu. E aí eu me pergunto o que os deputados se propõem a fazer numa CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que, em tese, deve ser séria para apurar, para investigar e para poder encaminhar a partir de um diagnóstico real. Mas qual é o diagnóstico real que está sendo feito aqui? Se não tem nenhum documento, nenhum dado e nenhuma prova, tem só argumentos de acusação, sem nada que dê materialidade para absolutamente nenhuma dessas acusações. E qual é o propósito disso? A criminalização dos movimentos sociais. E isso está claro mesmo antes da CPI começar. E deu para ver que foi um jogo combinado, porque logo depois os deputados começaram a sugerir uma série de propostas justamente que tratem movimento social como se fosse terrorista. Peraí, é gente que tem envolvimento, por exemplo, com a invasão do Palácio dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e vem chamar o movimento social de criminoso. Teve gente que chegou aqui a afirmar que é pior que o PCC. Não é possível que estão tratando de um movimento social que, no contexto da pandemia da Covid-19, enquanto aquele genocida virava as costas para o povo, era justamente aquele que distribuía alimento para a população brasileira para que ela não passasse fome. Ou mesmo que tem dentro dos seus assentamentos, muitas vezes, um modelo de preservação ambiental, de divisão de tarefas, de atendimento à população. Acampamentos trazem progresso e assentamento trazem desenvolvimento social e econômico para as regiões. Eu gostaria de pedir que a gente pudesse ter acesso, por exemplo, aos supostos boletins de ocorrência, porque se são temas tão graves como esse, que foram feitos no ano de 2000, há 22 anos atrás, nenhum órgão competente desse país apurou, investigou e puniu absolutamente ninguém. A gente está falando de algo que aconteceu há 22 anos atrás. Passaram vários governos, passaram 5 CPIs do MST. E esse tema nunca foi sequer tratado, levantado. A gente passou, inclusive, pelo próprio governo Bolsonaro. E ele nunca fez nada para apurar, para investigar, para dar uma resposta. Gente, tenha a santa paciência. Nos grupos de zap, por aí, vocês podem brincar com a inteligência de quem quiser, colocar fake news que quiser. Isso aqui é o parlamento. Aqui tem gente que presta conta para a sociedade brasileira. Isso aqui tem fiscalização. Isso aqui, em tese, deveria ser um trabalho sério. E não um jogo, um teatro, feito para tentar animar a sua base bolsonarista no momento que vocês estão acuados. Bom, todo mundo viu o que aconteceu com essa CPI nos últimos dias. Vocês estão bastante acuados. Socialmente estão acuados. O inelegível está cada vez mais emparedado. Vários parlamentares estão correndo riscos seríssimos, inclusive no próprio TSE. Respondem também por outros crimes. A composição dessa CPI vem mudando. Tentaram enfiar, como se diz por aí, uma faca no pescoço do Rui Costa, que aparentemente não vem no dia de hoje. Então a impressão que eu tenho é que todos os planos que vocês tinham com essa CPI estão indo por água abaixo e agora tentam criar essa cena para ver se dão alguma resposta para a base social de vocês. Mas sem prova nenhuma, sem dado nenhum. É só fake news de zap zap, sabe aquele que a gente recebe, corrente, do fulano, do ciclano que diz, e aí fala, nossa, é um grande grupo terrorista. Materialidade, faz 22 anos, supostamente essas denúncias, nada foi feito. Então quer dizer que o Bolsonaro prevaricou, gente? O Bolsonaro, que é o mesmo que tem a argumentação de vocês, que tem que criminalizar o movimento social, não moveu uma palha de nenhuma instituição brasileira para tentar ir atrás do que aconteceu? É só lorota. É só para tentar agitar a base social de sempre, mas não tem problema. Essa CPI se encaminha para o seu fim derradeiro, sem apresentar nada de útil para a sociedade brasileira, com alguns deputados com meia dúzia de processos acumulados por violência política de gênero, com alguns outros sendo expostos a partir de trabalho escravo, de invasão de terras indígenas, de envolvimento com os atos golpistas. É a cova do próprio bolsonarismo sendo cavado por si mesmo. Aquilo que vocês achavam que seria um grande coroamento, que emparedar o movimento social, vai ter uma resposta importantíssima na semana que vem, Marcha das Margaridas. Mulherada do Brasil inteira, camponesa, dizendo que sim, vai seguir em luta pela agricultura familiar,
pela justiça social, estarão aqui, inclusive junto com o próprio João Pedro Stedley, que vai fazer um excelente, não tenho a menor dúvida, depoimento aqui nessa nossa CPI, que sem dúvida vai ser a coroação daqueles que lutam, daqueles que defendem a reforma agrária, e sem dúvida vai ser a derrota definitiva daqueles que estão apostando tudo com essa CPI, mas não entregam absolutamente nada para a sociedade brasileira. Obrigada.